Então, estamos gravando. Vamos tratar hoje de formação de preço de venda. Então, nós vamos ver na prática como deve ser feito o processo de formar o preço de venda de qualquer produto. Isso aí também é conteúdo que vocês vão utilizar lá no estágio que eu vou cobrar se eu for orientador de vocês, né? A gente vai dividir a turma, mas quem for meu aluno no estágio eu vou lembrar de tudo que eu ensinei e vou cobrar tudo, viu? A formação do preço de venda é uma coisa muito interessante que as empresas não conseguem fazer, não sabem fazer. Acha que muitas coisas ficam sem serem controladas e acaba ficando um lucro falso. Então, quando eu falo de preço, para a empresa, o preço ele representa um lucro que é encontrado através do preço do produto menos o custo. Para o cliente, ele está adquirindo ali valor. O lucro dele, na verdade, é o valor que ele enxerga no produto, que aí o valor vai ser calculado pelo benefício menos o custo. Então, quanto maior o benefício, quanto menor o custo, maior valor o cliente vai perceber nesse produto. A gente aí está até tratando um pouquinho de marketing que vocês viram muito bem na nossa disciplina quando falamos dos 4 P's, né? Então, preço de venda. O que é o preço de venda? É um fator que influencia o cliente na decisão de compra. Não é o único fator que influencia, mas é um dos principais. Como a gente trabalhou naquela disciplina também, o preço nem sempre deve ser utilizado como estratégia de diferenciação diante da concorrência, porque o preço é muito simples de copiar. Se eu baixar o preço, qualquer pessoa pode ir lá, o concorrente também, baixar do mesmo jeito. Então não deve ser visto como uma estratégia de diferenciação, certo? A não ser que você tenha uma fonte que ninguém tem. Ei, Samuel, Oi, se eu sair aqui é porque meu celular descarregou, viu? Meu pronto. carregador tá ruim. Pois, tente aí, ver se você consegue, mas já estou vendo aqui você. Então, tente aguentar mais um tempinho. Então, Tá com pronto. 8%. Certo, vai dar certo. Vai dar certo, né, Carol? Então, quando você tem esse preço como estratégia, a não ser que você tenha um fornecedor único, que você consegue esse produto e ninguém sabe o seu segredo, né? Legalmente, é claro. Então, não é diferencial, porque qualquer pessoa pode baixar o preço também. O preço deve proporcionar um crescimento e perenidade ao negócio, né? Deve ter viabilidade. Não adianta eu vender um produto, as pessoas consomem bastante, mas eu não tenho lucro. Então, não é viável. Deve ir além do valor cobrado e sim considerar os descontos e os prazos concedidos. Quando eu falo de preço, uma coisa é o preço à vista, outra coisa é o preço a prazo, né? Deve ser considerado aí até quando eu posso dar um desconto, o valor máximo de um desconto. Então, se eu não sei os meus custos, fica difícil negociar com o cliente, porque às vezes eu até poderia dar um desconto de 20%, 15% para ganhar esse cliente, mas eu acho que não dá certo porque eu não calculei direito e aí eu fico no escuro, sem saber o que eu estou fazendo. E as empresas precisam ter certeza de duas coisas, né? Primeiro, que estão oferecendo a melhor oferta, mas sem perder a lucratividade. Não adianta ter o melhor preço e não ter lucro, certo? Do mesmo jeito, não adianta ter lucro e ter um preço bem maior do que o concorrente. Aí eu vou perder muitos clientes. Então tem que ter dois pontos principais que são esses. E aí, por definição, o preço de um produto deve ser suficiente para pagar os seus custos, né? Sejam diretos e indiretos, despesas e impostos e o lucro desejável na venda. Então, dentro do preço do produto, ele tem que estar embutido tudo isso aí. Eu tenho que colocar o custo que eu tive, as despesas, que a gente já viu, os impostos e o lucro que eu quero também, né? Não adianta trabalhar só para cobrir custo e despesa. E o meu lucro? Aí alguns critérios interessantes. Primeiro, a dificuldade em definir o preço. Normalmente existe falta de informação. O empresário, o gestor da empresa não tem conhecimento, não sabe calcular direito os custos, ele acaba calculando errado e fica muitas coisas por colocar, né? Então a falta de informações é a principal dificuldade da definição de preço de venda. Que aí é onde vocês, como técnicos de administração lá no estágio, vão fazer um diferencial na empresa. Vocês vão realmente apurar se aquele produto está com o preço adequado. Vocês vão analisar, pedir os dados da empresa, né?
e pode fazer um projeto bacana aí de preço de venda. Então é simples o objetivo de preço de venda: vender um produto com valor maior do que o seu custo, né? Aparentemente é muito fácil. Agora a implementação é difícil, né? Porque aí eu tenho que saber quais são os meus custos. Normalmente o empresário vai considerar o custo somente o valor que ele pagou pela mercadoria. Ele não vai considerar o imposto, as despesas que ele tem, né, de aluguel, as despesas com comissões de funcionário, do vendedor. E aí essas coisas que ele esquece de colocar por não saber, pela falta de informação, faz com que ele tenha um trabalho que no final ele não tenha um resultado, né? O consumidor comprará esse produto por esse preço, né? São questões. E a concorrência? Qual o preço que a concorrência vende? Dá para cobrir esse preço? Dá para competir? E a legislação, né? Nós temos que atentar à legislação também. Prática de preços abusivos, né? É proibida, é crime, né? Considerado aí, gera multas para o estabelecimento. Isso acontece muito em ramos turísticos, onde se explora muito essa questão aí do turista não conhecer muita realidade do local e aí colocam preços abusivos, né? Explorando a falta de informação do consumidor. Então você tem que atentar para esses pontos. Quais são os seus custos? Será que o consumidor vai comprar o produto por esse preço? Eu tenho que me basear pela concorrência também. Dá para competir com o preço que está no concorrente e atentar para a legislação. Situação, né, de frente à concorrência, né? Diante da concorrência. Houve um erro de digitação aqui na hora que eu estava escrevendo, mas tudo bem. Então é como encontrar empresas que baixam seu preço de maneira errada, né? Resultado: é comum encontrar empresas que baixam seu preço de maneira errada. Deixa eu só corrigir isso aqui bem rapidinho, porque eu sou um pouquinho perfeccionista e na hora que eu fui digitar ficou esse erro. Pronto, então, situação diante da concorrência: é comum encontrarmos empresas que baixam o preço de maneira errada e o resultado disso é o prejuízo. Prejuízo disfarçado de lucro. A empresa trabalha, vende bastante, mas quando chega o final do mês para apurar o resultado, o lucro é muito pequeno, porque ela deixou passar muitas coisas que ela deveria ter calculado. Para calcular o preço de venda, a abordagem mais comum, né, é acrescentar uma margem ao custo. Vocês viram no material anterior aquela questão lá dos fatores de cálculo, né, de percentual para mais ou para menos, para desconto ou para acréscimo. E aí, para calcular o preço de venda, existe uma coisinha, uma metodologia chamada markup. Markup, vocês vão ouvir falar muito ainda, é a metodologia mais usada na prática para calcular o preço de venda. Certo? Então, o que é o markup? É um índice multiplicador aplicado sobre o custo do produto, né, ou serviço, para formar o preço de venda. Então eu tenho o meu custo de produto e aí eu calculo o markup e aplico o markup em cima do custo. A gente vai já ver isso na prática. Esse método consiste em somar uma margem de lucro aos custos unitários do produto para obter o preço de venda. Para calcular o markup é preciso que você lembre de incluir, né, nesse índice os impostos, as taxas, as despesas administrativas, todas as despesas e o percentual de lucro desejado, certo? Aqui não vai entrar o custo, por quê? Porque o custo você vai somar depois com esse índice, você vai multiplicar por esse índice que você vai encontrar. Então o markup você utiliza todos esses itens: impostos, taxas, despesas e o percentual de lucro. E aí você encontra um fator, aquele fator que a gente trabalhou, né, no conteúdo anterior. Esse fator você multiplica pelo preço de custo para encontrar o preço de venda. A importância dele, né, é uma metodologia bem prática, cobre todos os custos e garante a lucratividade que se espera, né, aquela lucratividade real, facilita a gestão, dando mais segurança à negociação, né? E aí a gente tem que ter uma diferença de markup e margem de contribuição. É um tema que vai ser tratado por uma das células, margem de contribuição, mas aqui eu já vou falar da diferença porque muita gente confunde. Lembrando, né, o markup é um percentual que se aplica sobre o custo da mercadoria para se chegar no preço de venda.
enquanto a margem de contribuição é o lucro efetivo que se tem com a venda do produto a partir de determinado preço de venda. Então, markup é o percentual que eu aplico sobre o custo da mercadoria. Margem de contribuição é o lucro que eu obtenho nessa venda a partir do preço que eu tive. Então, a margem de contribuição vocês vão explicar melhor. A célula que ficar com esse tema vai explicar melhor, mas basicamente essa diferença aí. Agora vamos à prática. Primeiro, variáveis para calcular o markup. Eu preciso ter custo da mercadoria vendida, que é o CMV, que a gente já estudou. Os impostos sobre a venda. Para cada modalidade de empresa existe uma modalidade de imposto, né, o regime tributário. As comissões podem entrar também no markup, né, considerando aí que você paga comissões para vendedores. Assim, na prática do mercado mesmo, como a comissão só acontece após a venda do produto, eles não costumam colocar o valor das comissões. O que é que é o ideal? Você fazer a previsão, fazer um estipular. Pronto, a minha venda do mês anterior foi X, então esse mês vai ser parecido. Então, com base na quantidade de venda, você calcula as comissões e acrescenta a comissão já no cálculo do markup. Os custos fixos, certo? E o lucro, né, são variáveis utilizadas para calcular o markup. E aí vamos lá na prática. Falando de impostos, né, eu vou falar aqui um pouco dos impostos, só para título de informação. Quando a gente fala de imposto sobre venda, nós temos 3 regimes tributários. Para cada um é diferente. O Simples Nacional, que é empresas que faturam até 4,8 milhões por ano. Temos o lucro presumido, são empresas que faturam até 78 milhões por ano. E o lucro real, né, que aí é a partir de 78 milhões para frente. A diferença dos três é que o Simples Nacional é um imposto bem reduzido, não vou entrar em detalhes aqui, mas aí o nome já diz, ele é simples, ele vem tudo num boleto só e o dono do negócio paga, né, aquele boleto, vamos dizer assim. O lucro presumido, ele é com base no lucro estipulado, ou seja, com base na previsão de lucro, você vai pagar o imposto. Se você lucrar mais, melhor para você, porque você vai pagar o imposto até mais barato, né? Porque foi além do que você esperava, o lucro. Se você lucrar menos, é ruim, porque você vai pagar um imposto maior, porque o cálculo do imposto foi calculado antes das vendas. Enquanto o lucro real não, após o final do período, quando você tem o valor de vendas, você vai calcular o imposto com base na realidade. Então são diferentes. Mas o lucro real só é possível a partir de 78 milhões de faturamento. Porém, as empresas que têm lucro presumido, elas podem optar pelo lucro real se elas quiserem. Se eu estou no ramo que normalmente as minhas vendas sempre são abaixo do esperado, então talvez seja viável optar pelo lucro real. Vou só colocar aqui o carregador 10 segundinhos aqui, só para fazer essa... Pronto. Então, dando aqui segmento, nós vamos agora para a prática, as fórmulas de cálculo do preço de venda. Primeiro, coisas básicas para calcular. Eu preciso calcular o custo unitário do produto, né? O custo unitário é aquele custo por unidade, cada produto. Calcular o percentual de despesas, impostos e comissões sobre os gastos. Lembrando que na fórmula eu não vou colocar o valor da despesa ou o valor dos impostos. Eu vou calcular o percentual, aquilo que a gente fez nas planilhas do Excel, quando eu calculava quanto é que representava o produto diante do total. Como é que eu fazia? Pegava o valor só daquele produto e dividia pelo total dos 3 produtos e multiplicava por 100 para transformar em percentual, né? Vocês lembram? A gente viu um dia desse. E estipular o percentual de lucro. Quanto é que você quer lucrar com esse produto? Eu quero ter um lucro de 90%, quero ter um lucro de 100%. E aí, é claro, não estou falando aqui de análise de concorrência, estou falando realmente de matemática, né? Então não cabe aqui a gente dizer o que é melhor, se é 100%, 90%, vai ser de acordo com a concorrência, de acordo com a demanda do produto, tem vários pontos que não cabe discutir aqui. Então vamos lá. A fórmula para encontrar o markup é essa aqui, vou explicar agora para vocês, certo?
Então a gente tem aqui, o markup vai ser igual a 100 dividido por 100 menos, as variáveis são essas, despesas variáveis, despesas fixas, impostos, comissões, mais o lucro presumido. Então eu vou dividir 100 pela soma de todas essas variáveis. Não é obrigatório que eu sempre tenha todas, como eu disse, às vezes eu posso não usar as comissões, porque a comissão não ocorre, só ocorre após a venda, não ocorre antes. Mas se eu quiser ter 100% da realidade, eu posso fazer uma previsão, né? Eu colocar a comissão dentro do meu preço de venda, já considerando aí uma previsão de vendas que eu tenho para o futuro. Ok, e aí depois que eu encontro o markup, aí eu calculo o preço de venda. Eu multiplico o custo total unitário desse produto vezes o markup, que foi o fator que eu encontrei, o fator percentual. Então é simples, né? Uma fórmula bem simples, que aí eu vou agora resolver junto com vocês aqui. Eu vou até tirar do modo de tela cheia, que eu vou editar, a gente vai fazer junto, que eu vou abrir a calculadora enquanto a gente resolve. Deixa eu aumentar aqui o espaço. Pronto, então aqui nós temos, né, uma situação, considere as informações dessa empresa. Aqui você está lá no estágio, vai aplicar um projeto de formação do preço de venda, e aí você pegou essas informações com a empresa. Né, você tem lá um produto, você sabe que esse produto tem 40 unidades no estoque dele. Você tem informação que as despesas variáveis para esse produto foi de R$200. Foi pago R$130 de imposto sobre esse produto. O custo da mercadoria, eu vou diminuir a quantidade de impostos para ficar mais dentro da realidade. Quem está considerando só um produto. Considerando aí o preço de venda desse produto, eu vou colocar aqui só R$80, para ficar mais dentro da realidade. Porque o preço é mais baixo, né? ICMS não daria tanto, considerando o preço de venda que eu coloquei aqui. Então pronto, R$80 de impostos. O custo dessa mercadoria foi de 1.200. O custo do estoque, né? Eu comprei lá com o fornecedor, 40 unidades me custaram 1.200. Digamos que seja uma loja. Despesas fixas, certo? Foram R$300 referente a esse produto, né? Pode considerar-se aí as despesas com o aluguel, a questão do armazenamento do produto. E o lucro que o empresário deseja ter é 40%. Aí você pegou essas informações com o dono do negócio e agora você tem que calcular qual é o preço de venda ideal para esse produto. Então, primeiro passo. Então, eu vou somar o 200 com o 80, com o 1.200 e com o 300, ok? Então, aqui vai dar 1.200 com 300, 1.500, com mais 200, 1.700, 1.780. E o custo unitário aqui a gente já tinha encontrado que foi 30. Agora eu vou calcular o percentual de cada despesa. A despesa variável vai ser 200 dividido pelo total de gastos. Então 200... Samuel, Oi, você tá ali. descobriu o custo unitário? Foi só dividir 1.200, que foi o valor da mercadoria, pela quantidade de mercadoria. 1.200 dividido por 40, certo? Custo unitário é simples. Certo, você obrigada. pega o valor do estoque e divide pela quantidade de produtos que tem no estoque. Pronto. Agora vamos lá. Despesas variáveis, vou abrir a calculadora, tentar deixar aqui de lado. Pronto, eu vou pegar o 200 para calcular despesas variáveis, dividir por 1.780, que é o total de gastos, e vou multiplicar por 100 para ter o valor em percentual. Pronto, 11,2%. Então eu vou colocar aqui na frente o percentual. 11,2% representa as despesas variáveis diante do total. Os impostos, mesma coisa, vou pegar o 80, dividir por 1.780 e multiplicar por 100. 4,49%, arredondando 4,5%, colocar arredondado. E aí agora, né, despesas fixas, que é o que também entra na fórmula. O que eu preciso calcular o percentual? Aqui, despesa variável, Ei, despesa Samuel, e se fixa. chegar assim na prova, o cara arredonda também, é? Normalmente eu determino, eu digo, sabe? Na questão eu coloque duas casas decimais após a vírgula, ou arredonde. Normalmente eu oriento, tá bom? Eu só Beleza. arredondei aqui de forma aleatória mesmo.
Pronto, então aqui eu preciso calcular despesa variável, despesa fixa e os impostos. Aqui a gente não tem comissão, então falta só a despesa fixa, que eu vou pegar 300, dividir por 1.780 e multiplicar por 100, para ter o percentual de despesa fixa, dá 16,8. Resultado, perdão, 16,8. Pronto, agora eu já tenho os dados que eu preciso na fórmula. E o lucro, né, ele já deu aqui que é 40%. Então eu vou substituir na fórmula. Despesa variável é 11,2 mais a despesa fixa é 16,8 mais os impostos 4,5. Não temos comissões e mais o lucro, que eu quero um lucro de 40%. Já está aqui o lucro. Então pronto, fecha aqui o parênteses, né, fecha aqui a chave. Eu já procurei aqui no teclado, não encontrei onde é que eu boto esse colchete aqui. Vamos lá. Então, agora vamos somar, né, vou colocar, vou nem digitar lá na calculadora, eu já só copio e colo aqui, ele já vai me dar o resultado dessa soma desse parênteses, os percentuais. Então deu 72,5. A soma desses valores aqui deu 72,5. Então o que é que eu vou fazer aqui? Copiar tudo aqui e colocar aqui embaixo. Perdão, peraí. Hoje o galo não apareceu, mas o cachorro apareceu ali. Então eu vou colocar aqui 72,5, que foi o resultado da soma. Vocês sabem que na matemática a gente resolve primeiro o que está no parênteses. Agora eu vou só diminuir esse 72,5 do 100, né? 72,5, 100 menos 72,5. Vamos lá. Copiar e colar aqui embaixo. O que é que eu vou fazer aqui? 100 menos 72,5. É para ter o resultado da divisão. Então vamos lá. 100 menos 72,5. Então deu 27,5. Certo? E agora eu vou concluir fazendo a divisão, né? 100 dividido por 27,5, que é o que está aqui para encontrar o markup. Então vou colocar lá na calculadora. 100 dividido por 27,5 dá 3,63, certo? 3,63. Eu encontrei o markup. Então o markup é igual a 3,63. Pronto. Agora a gente já tem o markup, agora a gente vai só utilizar ele na segunda fórmula para encontrar o preço de venda. Então o preço de venda vai ser o custo unitário vezes o markup. Então o markup foi de 3,63. Eu já observo que essa empresa está tendo custos muito elevados, né? Então vamos saber qual deve ser o preço de venda real desse produto. Eu vou pegar R$30, perdão, não preciso nem apagar a fórmula, vou colocar aqui embaixo. Certo? O preço de venda é igual a R$30, que é o custo unitário que eu encontrei aqui, vezes o markup, que foi de 3,63. Vamos fazer lá na calculadora, deixa eu colocar aqui de branco. Eu sou muito detalhista, né? Então, copiar aqui, calculadora. Ok, perdão, copiei, foi a outra parte. Pronto. Ok. Preço do produto ideal deve ser de R$ 108,90. Então, o preço de venda ideal para que eu tenha um lucro de 40% e mesmo assim consiga cobrir os meus custos e os meus impostos. R$ 108,90, né? Então, esse aqui é a nossa resposta. Não é uma questão difícil, né? Só requer atenção que você tem que lembrar de fazer essa sequência. Tem que saber o custo unitário para usar nessa fórmula, tem que calcular o percentual de cada despesa e dos impostos, e no caso de comissões, se vier falando de comissões, né, e aplicar na fórmula. Alguém tem alguma dúvida? Né? Era só isso mesmo que eu tinha para a gente trabalhar. Eu trouxe esse exemplo, e aí quem tiver alguma dúvida pode me colocar.